Olá, sou Bruna Azevedo, professora de Responsabilidade Socioambiental. Falaremos agora sobre a ambientalização das relações de consumo. Para isso, vamos responder 3 questões. Como se dá o consumo no capitalismo e quais são as suas relações com o meio ambiente? O que é desenvolvimento e consumo sustentável? Quais são as consequências das relações de consumo sobre o meio ambiente? Vamos agora tentar entender a relação entre consumo e o formato de produção do sistema capitalista. Bom, no início do século XX, com a implementação de linhas de montagem, como as esteiras rolantes automatizadas, primeiro nas fábricas de automóveis de Ford e depois as mais diversas fábricas, foi possível reduzir o tempo de transporte de peças dentro do processo de produção e foi possível aumentar a produtividade, ou seja, a quantidade de bens produzidos por hora aumentou consideravelmente. Com a produção em massa, possibilitada pela mudança no processo produtivo, junto a maiores ganhos salariais, permitiu à sociedade um maior poder aquisitivo e maior quantidade de bens a preços mais acessíveis. Assim, novas necessidades de consumo passavam a ser criadas pelas empresas, estimulando ainda mais o consumo. Surgia uma nova mentalidade de sociedade. Os desejos dos consumidores passaram a ser moldados pela cultura de uma sociedade capitalista. E o que em tempos antigos era considerado necessidade passou a ser confundido com desejo. A necessidade, ela é a exigência individual ou social que deve ser satisfeita por meio do consumo de bens e serviços. O desejo é a vontade de comprar aquilo que se quer, não o que se precisa. Sabendo que as necessidades das pessoas não se resumem apenas a itens relacionados à própria sobrevivência, com o tempo, as empresas passaram a adquirir cada vez mais espaços publicitários para conquistar a atenção dos consumidores. A questão que se levanta é o impacto da aceleração do consumo sobre o meio ambiente, pois os recursos para a produção dos bens e serviços são escassos e se confrontam com as necessidades e desejos humanos, que são ilimitados e renascem diariamente. Estimular o consumo significa aumento de produção, geração de emprego e renda, crescimento e desenvolvimento. Por outro lado, a ameaça de escassez dos recursos disponíveis, tanto para a produção de bens e de serviços, quanto para o próprio consumo direto, tem recebido grande atenção por parte dos governos e da população. É importante diferenciar desenvolvimento econômico de crescimento econômico. Desenvolvimento econômico está relacionado a questões qualitativas, ou seja, se o aumento de riqueza está sendo distribuída de forma igualitária entre os indivíduos de determinada sociedade, gerando assim bem-estar, melhorando a qualidade de vida. Quando a gente fala de crescimento econômico, a gente está falando de geração de riqueza em um país em determinado período. Então, esse país ele pode ser rico e não ser desenvolvido. O consumo e a utilização racional dos recursos permitem que o desenvolvimento seja sustentável, ou seja, que possa ser usufruído pelas gerações futuras. Daí surge a ideia do capitalismo sustentável. A sustentabilidade pode ser econômica, social e ambiental. Mas o que elas têm em comum é a preocupação com a utilização dos recursos existentes de forma racional,
para manter a subsistência das próximas gerações, configurando uma preocupação de longo prazo. Os dados revelam que os problemas ambientais têm se agravado com as atividades produtivas e com o consumismo nas sociedades. A partir da Revolução Industrial, com a possibilidade de produção em grande escala e, posteriormente, com a produção em massa, permitida pela introdução da linha de montagem, por exemplo, nas empresas, nas fábricas, Henry Ford, no século XX, a poluição no planeta se agravou. Quando surgiu a preocupação com o meio ambiente e a relação com a busca pelo desenvolvimento econômico, podia-se observar duas visões. Os possibilistas culturais defendiam que os benefícios gerados pelo crescimento econômico eram maiores do que os custos do impacto sobre o meio ambiente. Já os deterministas geográficos apresentavam uma preocupação máxima em relação às condições ambientais, que, segundo eles, sofriam grandes ameaças com a aceleração do crescimento econômico. O que fica claro é a importância de se conciliar crescimento econômico com o uso prudente dos recursos naturais. O conceito de desenvolvimento sustentável foi uma evolução do conceito de ecodesenvolvimento. Isso porque desenvolvimento sustentável abrange o crescimento econômico e as relações com o meio ambiente a longo prazo. O modelo de produção industrial em massa para atender o consumo em massa inicialmente levou as empresas a deixarem de lado as preocupações com os impactos na natureza, que se encontram entre as externalidades negativas de sua atuação. O grande objetivo era a acumulação de riquezas. Hoje, os consumidores estão ficando cada vez mais conscientes sobre suas próprias atitudes e o quanto essas compras e esse consumo podem impactar no meio ambiente. Como as empresas estão sendo cada vez mais o foco de atenção dos consumidores, algumas organizações já estão tomando algumas medidas muito simples, como economia no uso de energia elétrica, utilização racionais dos materiais dentro do expediente, redução no uso de materiais descartáveis, prática de reuso, reciclagem ou renovação de recursos. E aí você tem uma mudança de cultura, de prática dentro das próprias organizações. Todas as vezes que eu ouço o termo consumo consciente, eu me lembro de um vídeo que eu assisti, que é esse que eu coloco aqui em cima, O Consumo Consciente Não Vai Salvar o Mundo, por Ana Fernanda Souza. Nesse vídeo, ela faz a gente pensar o quanto o consumo em si é o problema. E que nós, indivíduos, precisamos tomar consciência desse consumo baseado nos desejos. Enquanto nós não deixarmos de lado o nosso desejo para consumir, nós não vamos conseguir diminuir o problema ambiental que nós temos hoje.